Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, tá? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Gieste, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E a voz me perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o seu Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também está procurando matar-me. O Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Melar, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja a boca não o beijaram. Amém? Pai, eis aqui o teu povo que aqui está, meu Senhor. Nessa noite, vai diante da tua poderosa palavra. Vem com poder e graça, meu Senhor Deus, sobre a nossa vida, pois só o teu poder pode verdadeiramente abrir o nosso entendimento, ó Deus, para que abrindo o nosso entendimento, meu Senhor Deus, venhamos a reter a tua palavra, Pai. Sim, pois a tua palavra, meu Deus, é como espada, dois gumes, meu Senhor Deus, que, meu Deus, desce até o mais profundo da nossa alma, dividindo juntas e medulas, meu Senhor Deus, para podermos verdadeiramente, Pai, ter o discernimento da tua vontade. Que nessa noite, pelo poder do Espírito Santo que já está neste lugar, venha mover os nossos corações, nos entronizando a graça do Senhor. Que nessa noite, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, nós vamos ser impactados, transformados e desafiados, meu Senhor Deus, pelo poder da palavra que liberta. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, por esse meus irmãos, quero que você aprenda que quando você for fazer uma leitura, um capítulo, tá, de um texto, principalmente do Antigo Testamento, geralmente, amados, esse capítulo que você vai ler,
tá? Desenrolar, tá? E o motivo pelo qual esse capítulo, essa história foi ali colocado, ele está no capítulo anterior. Pode prestar atenção nisso, tá? Isso aí é uma aprendizagem. Então não dá para ler só o texto, um capítulo, isoladamente, porque nós precisamos de outro texto que nos auxilie para poder entender a história. O que é que eu quero dizer com isso? Porque essa história, ela começa lá no capítulo 18, tá? Quando Elias teve ali um encontro com Acabe, tá? Acabe era esposo, né, de Isabel, certo? Era rei. E ali, amados de Judá, e Acabe, amados, ele havia se desviado dos propósitos de Deus. E ali ele se encontrou com Elias e disse: Elias, é mesmo tu, o perturbador de Israel? Ele disse: eu não perturbo Israel não, mas quem perturba é você e a sua família. Porque vocês se desviaram dos mandamentos de Deus e estão agora seguindo os Baalins. Baalins, amados, eram, vou colocar aqui para o nosso entendimento, demônios, tá? Eram seres que eles consagravam ali as plantações, as imagens, e eles começaram a cultuar esses deuses. E Acabe fez isso. Acabou se desviando e foi adorar outros deuses, tá? E aí, amados, Elias, ele foi depois, vamos fazer o seguinte: vamos chamar todos os profetas de Baal, tá? São 450, e chama também os profetas de Jezabel, que comeram lá na mesa com ela, que são mais 400. No total estavam 850 profetas. E vamos fazer o seguinte: vamos pegar aí, vocês tragam 2 novilhos, tá? Traga lenha, vamos fazer 2 altares. Um altar que é o do meu Deus, o outro altar é do Deus de vocês. E aí vamos colocar lenha, não coloque fogo. E vocês façam ao redor, tá, desse altar, vocês façam uma vala, tá, circulando todo o altar. E nessa vala vocês coloquem muita água. Eu quero muita água. Certo? E aí vamos fazer o seguinte: o Deus que responder a oração, o fogo, esse vai ser o verdadeiro Deus. O povo foi e gostou da ideia. Pois pronto, vamos fazer. E aí assim fizeram. Fizeram os 2 altares, colocaram lá os animais, né? Esquartejaram lá os animais, a lenha, né? E a vala com a água. E aí eles, pronto, vamos fazer o seguinte: comece vocês primeiro. Comecem a clamar aí o Deus de vocês, tá? Para que ele responda e responder com fogo. E aí a gente vai ver. O povo começou isso, foi pela manhã. E começaram a clamar, e gritar, e chamar Baal, e chamar, e gritavam ainda mais. E Elias começou a fazer fechar a porta. Grito mais alto, está muito baixo. Talvez ele esteja fazendo alguma coisa aí, então está ocupado com alguma coisa, não está ouvindo vocês gritar. E eles começaram a gritar mais alto ainda. E começaram a gritar, e começaram a se esquartejar, porque era o costume deles, começaram a se cortar. Amados, tem muito cuidado com esse negócio de se cortar. Porque Satanás, amados, ele vai usar tudo aquilo contrário à vontade de Deus para desviar justamente você desse propósito. O Senhor diz na palavra dele: vocês não façam tatuagem nem se corte. Porque tudo isso eles faziam, amados, para realmente satisfazer ao Deus deles. E o Senhor disse: não façam isso. E era exatamente a Baal que eles faziam esse tipo de coisa. Começaram a se cortar, tá? E ali se mutilar, porque era um hábito deles para chamar a atenção de Deus, ou para se humilhar diante de Deus. E eles começaram a fazer isso, começaram a gritar, e aí ele disse: rapaz, eu acho que esse Deus aí, ele foi, quem sabe, eu acho que ele está ouvindo você porque ele está viajando. Ele está alguma missão, ele está fazendo alguma outra coisa e não está conseguindo ouvir vocês. Pode falar mais alto. Eles gritaram, mas gritaram, amados, isso passou o dia todo. Eles gritando, fazendo tudo que eles podiam para chamar a atenção de Baal. De nada. Eles foram cansados, já estavam eles. Eu disse: bom, já que o Deus de vocês não ouviu, agora eu vou falar com meu Deus. Tá? E aí Elias chega para o Senhor e disse: Senhor, agora de honrar o teu nome. Eles clamaram esse Deus dele aí, tá? Porque nem existe, ele sabia disso. Mas o Senhor é Deus e mostra agora para este povo que há um só Deus. Mas Elias fechou a boca. Diz a palavra de Deus, amados, que fogo.
e saiu lambendo aquela água que ali estava, amado. Secou toda aquela água, e o fogo foi ali, amado, e consumiu toda aquela oferta que havia se colocado. Amados, o povo temeu e disse: só o Senhor é Deus. E o povo ali clamou a Deus. Elias foi assim: foi agora, meu filho, prenda esses profetas tudinho, trancou eles, os profetas tudinho, matou todos eles, está na descida do rio. Todos eles, 850 profetas, Elias exterminou esse profeta. Amados, muitas vezes nós, aliás, estão até questionando a Bíblia, diz que a Bíblia é muito sangrenta, muito violenta, então vamos tirar essas violências aqui da Bíblia, vamos deixar a Bíblia mais legal, mais suave, mais light assim, né? Então estão tentando, amados, reformular a Bíblia e tirar algumas coisas que as pessoas acham que é muito incômodo. E uma delas é a violência que diz que existe na Bíblia. Mas nós precisamos entender uma coisa. Primeiro, quem foi que fez o homem? E ele disse: a vida me pertence, só eu posso tirar. Ele tira quando ele quiser. Ele tira a sua vida, ele tira a minha vida na hora que ele bem entender. Parece que a gente tem um controle. Parece que nós somos donos da nossa vida. Mas é Deus que decide, amados. Não sei se você já entendeu isso. Porque eu entendi isso. E principalmente nesse teste que nós tivemos agora, em 2022. E 2020 foi. Nessa questão dessa pandemia do Covid. O tanto que as pessoas te envolvem. Não vou aqui ser hipócrita, que nós temos medo de morrer. Quem não tem medo de morrer aqui está correndo risco sério. E amanhã eu sei que vai estar fazendo o seu velório. Tá? Mas esse medo faz parte. É por isso que nós estamos vivos, é por isso que você está aqui. Mas Deus nos deu uma essência tão grande de viver que é lindo, amados. É linda essa essência. Eu não sei se você já percebeu isso. E muitas vezes as pessoas desvalorizam essa essência, esse dom. É o dom da vida. Vi esses dias um vídeo, amado, de um jovem. Eu creio que esse jovem deve ter uns 22 anos, 25 anos, acho que no máximo esse jovem. Ele estava trabalhando a uma altura de 15 metros. E alguma coisa aconteceu, não contou a história, porque ele vídeo rápido. Ele caiu dessa altura. E ali tinha uma empilhadeira. E quando ele caiu, a empilhadeira veio e caiu em cima dele. Só que essa empilhadeira caiu justamente da metade dele para baixo e ainda pegou alguma parte do braço dele. Ele chegou ao hospital, a parte daqui para a cintura, daqui para baixo, esmagada. E esse antebraço aqui também estava esmagado. Os médicos chegaram lá e viram morfina, tudo para ele, e aí olharam a situação e disse lá na hora: é o seguinte, nós podemos tentar salvar essa parte dele aqui, vai ser muito difícil reconstruir, mas nós podemos tentar, mas só que há uma coisa, há um risco de vida muito alto e talvez você não consiga escapar. E outra opção é nós tirarmos totalmente essa metade aqui e a probabilidade de você é bem maior. Amados, esse jovem estava lúcido nessa hora, não sei como, morfina, né, muito paciente, o jovem olhou para o médico e disse assim: doutor, nem que eu tenha que ficar só com a cabeça, mas eu quero viver. E assim os médicos procederam. A metade dele ele perdeu. Ele usa uma bolsa para fazer as suas necessidades. Da metade aqui da barriga para baixo eu perdi. E o antebraço também. E se você visse, eu podia ter colocado a felicidade desse jovem fazendo lá a fisioterapia, sem essa parte daqui embaixo, um jovem, amados. E ele ali falando feliz ali da vida. Amado, isso é Deus. Isso é graça. Graça de Deus. Dom da vida é graça de Deus. Portanto, valorize a sua vida. Não deixe que Satanás, amado, diga para você que você não vale nada, que a sua vida não vale nada, que não tem futuro, que você não tem jeito, que você não tem expectativa, que você não pode. Não deixe de fazer isso com você. Amém? Deus deu esse dom da vida, amados.
E só você pode verdadeiramente, amados, decidir. Se entrega a Satanás aquilo que não é dele. E aí, amados, esse povo começa ali a dizer que só o Senhor é Deus. E Elias manda prender esse 150 e extermina. Logo depois desse feito, nós vemos agora aqui, Acabe chega para sua esposa Jezabel e conta tudo. Mulher, não sabe o que aconteceu. Aquele profeta, aquele profeta, você sabe quem é ele? Mandou exterminar os teus profetas tudinho. Foi enredar com a mulher dele. Calma, poxa. Foi enredar. Olha, mulher, o que a mulher fez. Matou os nossos profetas e agora o que nós vamos fazer? Como que agora nós vamos consultar o nosso Deus se não tem profeta para fazer isso por nós? Diz aqui verso 2: por isso Jezabel mandou o mensageiro Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Amados, essa mulher que era perversa, essa mulher era má. O nome dela, Jezabel, amados, traz Baal exaltado. Tá certo? Impuro. Era assim o significado do nome desta mulher. E assim ela fez, mandou o servo dela dar um recado para Elias. Ele encontrou Elias e ali falou exatamente o que ela disse. Olha a reação de Elias, verso 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Entrou no deserto, caminhando um dia, chegou ao pé de Giesta e sentou-se debaixo desse pé e orou ao Senhor. E olha a oração de Elias. Orou ao Senhor pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Amados, as lutas são grandes mesmo. Jesus não prometeu moleza para o céu de Deus. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Deus continua no controle da tua vida. Quem é o homem, amados, para dizer que vai tirar a tua vida? Você precisa entender, amados, esse poder, amados, que foi concedido a nós. Elias, amados, participou desse evento triunfante, onde ele glorificou o nome do Senhor. E logo depois disso, Elias está aqui com medo. E esse medo, amados, esse medo aqui é um excomungal, é um medo que nós não podemos ter. É um medo, amado, de perder a esperança, ao ponto de chegar para Deus e dizer: Deus, tira minha vida. Tão grande foi o medo que esse homem teve de Jezabel. O que é Jezabel diante de Deus, amados? Olha o que foi feito, amados, e todos aqueles profetas foram exterminados. Será que ele se esqueceu? Mas parece que a gente esquece daquilo que fez por nós, dos livramentos que Deus já lhe deu. Eu sei que alguns aqui já presenciaram e testemunharam esses livramentos, mas parece que a gente apaga isso da nossa história, porque quando vem outras coisas, muitas vezes muito menor do que o que aconteceu, a gente está tremendo de medo. Sei o que vai ser da minha vida agora? Eu vou morrer. Amados, eu quero que você entenda uma coisa: você só precisa depender de uma pessoa, de Deus. Eu vou levar mais um instante. Eu sou casado com minha esposa. Amo a minha esposa, sou apaixonado pela minha esposa, mas eu não dependo dela para viver. Eu não dependo da minha esposa para ser feliz. Eu não dependo da minha esposa para ser realizado. Eu não sei se você entende isso, o que eu estou falando. Talvez você vai para o outro lado, mas entenda, amados. É essa a nossa essência do nosso relacionamento para com Deus. Você precisa entender isso. Portanto, não temos que temer a morte. Nós não temos que temer, amados, a infelicidade, a desgraça. O Senhor diz: você não deve temer aquele que só pode matar o teu corpo, mas você deve temer aquele que não só pode destruir o teu corpo, mas também a tua alma. Nós precisamos, amado, ter convicção. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? E eu digo para mim: porque vai vir dias, amados, terríveis.
nós. Hoje está moleza. Hoje está moleza. Mas eu vou dizer uma coisa: vai vir dias de provações terríveis. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Olha o que está acontecendo. Não sei se você tem noção. Olha as manifestações, amados, da própria natureza, causada pelo próprio desequilíbrio do homem. O culpado é o homem, que está mexendo onde não devia mexer. Esses dias, vi lá no vídeo, Japinha, né? Pegou um ovo, tirou ali uma célula, a vida começa com uma célula, estava fecundada esse ovo. E ele foi, pegou outro ovo e cortou a parte de cima desse ovo, ficou só da metade para baixo, e colocou essa célula. E ali ele ficou injetando cálcio, e ficou injetando alimento ali, para que aquele pinto fosse gerado naquele ovo aberto. E ele fechava ali com aquele sulfilo, né, plástico filme. Né, e ele fechava, e ele botava a colherzinha e alimentando. Por quê? Porque o pinto, a criança, ele se alimenta pelo umbigo da mãe. O pinto, ele se alimenta, amados, pelo umbigo do pinto, todo o ovo. Você já viu aquela casinha que é grudada ali, tem aquela capazinha, ali ele tira toda a substância dele, inclusive o cálcio, né, para ele se formar os ossos, né, certo? Crescer. Então, ele foi fazendo isso, gerando isso, e o pinto foi se formando, até que um dia ele foi, já deu certo, tirou o pintinho aqui dentro, e o pintinho ficou bem bonitinho. Mas, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou inventar a roda? Se eu já sei que o pinto sai do ovo, para que eu vou botar um ovo, botar o pinto dentro, ficar para dizer que o pinto nasce sem ser. Isso é coisa do ser humano. A gente tem que sempre estar desafiando. E aí estão aí a ciência desafiando fazer um bebê, amados, totalmente de substância sintética. Misericórdia. O Senhor está voltando para dar um ponto final nessas coisas. O Senhor está voltando. Vi também um vídeo aí, está no grupo dos pastores, um padre, é bem conhecido ele, vai com aquele padre, conhecedor da Bíblia e prega mesmo. Está pregando a Bíblia e vem. E aí ele foi está dizendo que nós temos que nos manifestar e ficar calados. Porque estão pegando o símbolo da nossa fé, que é Jesus, tá? E a Netflix tem aí filme de Jesus, né? Tem um filme de Jesus, amado, na Netflix, tá? Em que bota Jesus na cruz com duas espingardas, escopeta, metralhadora, sei lá o que, arma. E aí o soldado vem, Jesus desce da cruz e mete bala em tudinho. Legal, né? Pensa que Jesus invocar. Sei não, viu? Não, ainda tem mais. Aí depois que Jesus faz isso, aqueles filmes, né? Rambo, Stallone, aí vai, né? Todo mundo, né? Mata todo mundo, ninguém pega nada. Um tiro que pega 10 raspão. Mas ele acerta todo mundo. E aí Jesus pega aquele símbolo, né? Que as pessoas têm, e todo mundo mata. Aí depois vem duas mulheres de biquíni. Um do lado, um do outro. Jesus foi na cruz, tinha 2 ladrões, tinha 2 mulheres. Né? E 2 mulheres, um do lado do outro, de biquíni, vem lá com Jesus e tal, e Jesus vai pegar elas ali e tal, e aí vai. Ela e esse padre estavam justamente falando esse tipo de desgraça. Estão pegando o nosso símbolo da fé e fazendo esse tipo de coisa. E nós vamos ficar calados. Jesus não precisa ser defendido, mas a nossa fé precisa ser colocada em prática. Então, amado, nós já estamos vivendo esse tipo de coisa. Quando eu vi esse tipo de coisa, meu Deus, o homem é muito ignorante. Pois a Bíblia diz, amados, aquilo que você semear também vai colher. Vai colher, amados. Não espere, não vai ficar barato assim não, amados. E nós já estamos vivendo esse tempo, e é por isso que eu estou falando para a igreja hoje, acorde, porque Jesus está voltando, e essa vai ser a minha mensagem até Jesus vir. E a manifestação em toda a face da terra, as pessoas é porque estão tão intertidas com o celular, vendo coisas que não edificam a nossa vida. Hoje eu estava conversando com uma família, e ele me dizendo assim, olha, ele me falando de livros, ele foi lá em casa e viu uns livros, eu comecei a conversar com ele sobre os livros, explicando para ele, e como eu aprendi a gostar de ler livros, pelo meu pastor, que foi professor,
Né? E lá eu fui ensinado mesmo a gostar de ler livros. Eu mostrei os livros que eu tenho de hoje, as pessoas não querem mais ler livro, porque elas não têm tempo, porque elas passam horas e horas lá no celular. E rindo de besteira, enchendo a cabeça, daqui a pouco tem galinha, só tem titica na cabeça. Rindo de besteira, mas não tem mais edificação. Jovem não sabe mais conversar, os homens não sabem mais conversar, mas essa fala tudo. Porque não tem nada, como é que você vai conversar? Você vai expor aquilo na sua mente se não tem nada, vai expor nada, não se resolve de nada e não faz nada. Não sei se você entende, se nada entende alguma coisa. Por aí. E a minha, eu conversando com ele, ele disse, olha pastor, eu não sei se você sabe, mas esse tal desse TikTok, né? Essa tal desse TikTok tem umas coisinhas de crente, tá? Umas coisinhas. Mas os homens, meu filho, deixa eu ver. E aí ele disse, eu não sei se você sabe, mas esse TikTok, ele depende de cada país. Eles pesquisam a cultura. A nossa aqui é o povo ri, está arrepiada. Entendeu? Porque a pessoa de cearense, o pessoal diz, olha, se você chegar lá no Polo Norte e tiver lá uns esquimó, roda esquimó, e ele estiver rindo, pode ter certeza que tem um cearense lá no meio deles. Me disseram isso para mim. Se tiver alguém rindo lá no Polo Norte, tem um cearense lá e com certeza confere piada. Né? Então, mas ele disse, eu não sei, eu não estou trazendo isso como uma verdade absoluta, eu não sei, vou precisar, mas disse que é cultural. Lá para o japonês, para o pessoal de lá, fábrica, não sei o que, informação, para nós aqui é só babaquice. É para o povo rir, eu só vejo o povo rir, mostra um pouco, isso aqui, olha isso, e pastinha toque nesse negócio. Terminou o dia, mas você aprendeu o quê? Sua vida foi edificada em quê? Eu vou dizer, em nada. Mas rir é bom, é ótimo. Esse sistema que criou foi o Senhor em nós. Mas não passar o dia, precisava ser edificado, você encheu de coisa na sua cabeça, de que não resolve nada, nem faz nada na sua vida. Portanto, amados, presta atenção. Jesus está morto. Os sinais estão aí. Jezabel, amados, enfurecida, mandou essa mensagem para Elias. Elias fugiu e teve medo. E, amados, ele saiu, deixou o servo dele, tá? Largou o servo dele e correu para o deserto. O medo faz parte da nossa vida. Mas o excesso desse medo, amados, não é de Deus. E olha o resultado hoje das pessoas. Então, nunca tinha visto falar com uma menina tal de síndrome do pânico. Tem alguém aqui que tem isso? Não? Síndrome do pânico. A pessoa vive com medo, vive assustado. Qual é o resultado, amados? Vai anular você. Você não vai fazer nada na vida. Você não vai produzir. Porque tudo você tem medo. Tudo, amados, gera uma situação de perigo para você. Elias ficou desesperado. Caiu ali num sistema de nervoso, de medo. Largou o servo dele. E, amados, entrou no deserto. O que é que tem deserto? Areia. Muita areia. E você olha para um lado e para o outro, não tem nada. E é assim que Satanás está conduzindo as pessoas para a terra do nada. O que você está fazendo? Nada. E amanhã? Nada também. Depois, eu acho que talvez nada também. Meu filho, você tem algum parentesco com peixe, alguma coisa assim? Você está treinando para as Olimpíadas porque nada, e não faz nada. Amado, nós estamos numa geração que misericórdia. As pessoas estão se anulando. As pessoas não têm força para trabalhar uma dificuldade medonha. Principalmente aqueles que deviam estar trabalhando. É os homens. Esses dias eu fui lá na praça, minha esposa e meu menino, e vi lá um jornal, até da Universal, legal o jornal, aí o jornal entrou nesse detalhe da questão dos homens. O que é que está acontecendo na nossa sociedade? É exatamente isso. Os homens estão preenchendo a mente deles somente com coisas virtuais. Mundo virtual. Satanás oferece para você, amado, um mundo que não existe. Os filmes. Tudo é virtual. E você se enche daquilo que é virtual, aquele poder, aquele negócio todo. Quando termina, amado, você não tem nada.
Aquilo ali não passa de ficção, coisas virtuais. O homem está exatamente cheio desse tipo de coisa. O que é que acontece? Eles não fazem mais nada. Aí, amados, a sobrecarga gera para quem? E quem mais? As esposas. E foi exatamente isso que ele estava tratando. Sabe qual é o resultado? O homem não faz nada. A mulher tem que fazer, vai ter que trabalhar. E quando a mulher passa o dia trabalhando, quando ela chega em casa, ela faz o quê? Vai se deitar, vai tomar um suco geladinho, vai fazer tudo. E pronto, ela vai dormir naquele travesseiro. É isso que faz? Tem suas exceções. Eis que eu encontro uma mulher bem-aventurada, estuda. Aí, gostou? Porque, amados, felizmente, as mulheres que têm esse tipo de atividade, o que é que acontece? O homem chega em casa, está lá um monte de coisa para fazer. E essa pesquisa diz que as mulheres que estão nessa condição, elas trabalham 6,8 horas a mais que o homem, se o homem trabalhasse. Ou seja, um excesso de trabalho, que elas não deveriam ter. Porque os homens estão cheios de coisas virtuais. Tá certo? Celular, dia todinho, aí vai. É a geração neném. Nem trabalha, nem estuda e nem faz nada. Elias, amados, correu para o deserto e é assim que as pessoas estão procurando. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: os desertos na vida do crente, eles existem, vão existir e faz parte da edificação da igreja. Mas é um deserto em que Deus conduz você para entrar, porque o deserto que Deus conduz você para entrar é também o deserto que Deus vai conduzir você para sair. E o resultado das pessoas que entram no deserto por conta própria, sabe o que é que acontece? Elas não acham a saída. Elas não acham a saída. Quando você entra, amados, em um espaço, que você entra em um lugar, amados, que ele está vazio, que você não conhece o caminho de volta, é um risco para a sua vida. Estava vendo um documentário, que eu gosto dessas coisas, principalmente animais. E aí eu vi que existe uma caverna. Essa caverna, amado, é linda. Quando você vai entrando nessa caverna, você vai lá tudo verde, tudo maravilhoso, mas é um perigo. Por quê? Porque a sua tendência é cada vez entrar mais nessa caverna, para conhecer mais o que tem lá dentro. Só que acontece uma coisa: você acaba perdendo a noção de onde você começou a entrar. E tem várias entradas lá, você acaba se perdendo, acaba morrendo lá dentro, porque acaba o oxigênio para isso. É submerso. Para você ter ideia, lá nessa caverna encontraram vários cascos de tartarugas, de peixes, acho que foi o marinho, aquele peixe bem grandão, que não sabe o que ele foi fazer ali dentro. Curiosidade, que matou o gato. E ali se perdeu e morreu de fome. E é exatamente esse deserto que Satanás tem conduzido as pessoas. É um deserto, amados, que você entra pensando que vai se refugiar nele. Eu vou me entrar aqui nesse deserto e vou viajar aqui dentro. Vou me refugiar aqui, que não tem ninguém para me perturbar. É um mundo, amados, em que você cria este mundo. É um mundo que não tem trabalho, é um mundo que não tem reclamação, é um mundo que não tem nada. E realmente é isso mesmo, nada. Eliseu, no seu desespero, com medo da morte, com medo da ameaça de uma mulher, entra no deserto. Não tem mais. Ele entrou no deserto, caminhando um dia. E ele chegou até um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Amados, preste atenção uma coisa que eu quero dizer para você. Não esqueça disso. Os textos que a Bíblia tem e traz, para você que é leitor da Bíblia, seja curioso. Nada está aqui por acaso. Ele foi para o deserto, chegou lá, mas ele encontrou um pé de giesta. O que é essa giesta? Um arbusto, tá? Um arbusto que tem umas folhinhas amarelas bem bonitinhas. E, como tudo, né, as pessoas levam para a questão do misticismo, né? Certo? E aquela questão. E aí tem aí uma lenda
de que esse pé de giesta, ele anula, tá certo? Ele anula uma praga, ele anula ali uma sentença, ele anula ali um encanto. E Elias encontrou esse pé de giesta, e ele ficou embaixo dele. E eu fiquei aqui pensando, será que Elias conhecia essa cultura? Ele conhecia esse conceito que existia. Será que ele correu para esse pé de giesta? Será que ele foi se refugiar lá para que a cultura pela qual ele conhecia, essa maldição lá da Jezabel ia cessar? Esse pé de giesta ia cessar essa maldição? Tá? Amados, aqui é um conselho para você. Tenha cuidado. Porque esse medo, ele vem, o excesso desse medo ele vem para roubar a tua fé. E aí você vai buscar solução para a sua vida onde você não deveria entrar. Você vai buscar, amados, coisas para a sua vida que você não deveria nem pensar. Porque infelizmente é isso que acontece. No desespero, meu filho, você não enxerga nada. E o que colocar na sua frente você segura. Pessoa desesperada. Isso aconteceu, amados, com Agar, a serva de Sara. Quando ela foi expulsa, ela fugiu ali para o deserto, estava sendo subjugada por Sara, porque Agar deu um filho, para Abraão, Ismael, tá certo? E aí, amados, ela no deserto lá já estava andando, caminhando vários dias, era criança, assim como acho que era como uma Aurora. E aí ela ficou desesperada. E ela disse, nós vamos morrer, mas eu não quero nem ver meu filho morrer. Aí foi, deixou o menino numa pedra, e eles contam aquela distância como um tipo de flecha, deixou o menino lá no canto e saiu de perto do menino, porque não queria nem ver o menino morrer. O que aconteceu? Aconteceu que ele, naquele desespero, veio um anjo do céu e disse a Agar, o que você está fazendo aqui? A minha senhora me jogou e tal, e eu tive que fugir de casa, sair de lá, não quero mais conversar com ela, e nós vamos jogar aqui nesse deserto, e vindo para cá e vou morrer. Amados, Deus não respalda. Deus não respalda a rebeldia. Por mais razão que você tem. O servo de Deus, ele não tem razão. Eu tive razão, fulano tal falou comigo, tal. É um superior? Sim, senhor, e não senhor. Toda a autoridade foi estabelecida por Deus. Você trabalha no canto, é o supervisor, não, é porque ele está me perseguindo, é muito chato. Ele não sei o que tal, e aí você vai bater de frente. É uma autoridade. Ele é o supervisor da empresa. E você é o super o quê? Crente? Super servo de Deus? Chapulim colorado? Será que está assistindo demais de Chaves? Não, mano. Você é um servo do Deus Altíssimo. Você está abaixo das autoridades estabelecidas por Deus. Mas meu pai é o dono do ouro e da prata. É o dono do mundo. É que manda também. Está igual aquele menino, filho de papazinho. Deve ter uns crentes filho de papazinho. Não, mas se submeta. E sabe o que é que Deus faz com aqueles que são humilhados? São exaltados. Aí, crente que é crente coloca a palavra de Deus em prática. E quando ele passa por esse tipo de situação, amados, ele louva e adora ao Senhor e diz, Senhor, tem piedade deste indivíduo. Ele não sabe o que faz, ele não sabe o que diz. Mas o crente vai ficar o tempo, ficar com raiva, e aí começar a reclamar, e vai bater de frente, eu vou fazer ao contrário, esse besta, deixar de ser besta. Perde a bênção, amados. Não compensa, perde a bênção. Deus o recompensa, amados, a sua fé. E a sua fé gera você submissão. Amém? E aí, amado, Sara começa a reclamar da senhora. E o anjo diz, volte para lá, se submeta. Eu vou morrer, nós vamos morrendo de sede, tal. Agar, está aí na tua frente, uma fonte de água. É exatamente isso, amados, que acontece quando a gente entra em desespero. A solução está bem pertinho.
está na tua frente, você não consegue enxergar porque está cego pelo desespero. Elias consegue. Ficou desesperado, vai me matar, e agora correu para o deserto. E se submeteu a esse pé de giesta, talvez crendo, amados, que esse pé realmente tinha poder para cancelar essa maldição. Perdeu a fé, e aí você vai se agarrar a qualquer outro troço. É o que acontece. Não, besta, vai ali, dá uns 4 pulinhos e esse negócio vai sair da tua vida. Você vai buscar as coisas lá que não tem nada a ver com o servo de Deus. Elias foi e orou ali ao Senhor. Deixa eu ver aqui. Ele sentou-se debaixo e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, sim. Tira a minha vida. Não sou melhor que os meus antepassados. Depois se deitou na árvore e dormiu. É exatamente, amados, uma atitude de pessoa que é derrotada na vida. Vou dormir. Vou dormir. Dá logo a sonolência. Vou dormir para ver se amanhã um dia é melhor. Vou dormir para ver se amanhã se resolve. Eu nunca vi sono resolver nada. Problema? Nós precisamos de sono, sim. Deus nos criou, nos capacitou, amados, para realmente termos esse momento de restauração. Mas Ele não resolve, não é a solução da nossa vida, não resolve os problemas. Mas as pessoas, infelizmente, caem nesse tipo de sono. Eu sei o que é isso. Tem pessoas, amados, que eles estão em determinadas situações e ele fica pedindo a Deus que a noite chegue, principalmente de madrugada, que aí os galegos, os cobradores, só vão vir no outro dia. E ele pede a Deus que essa noite dure muito. Aí passa acordado, que é para poder demorar mais, porque se dormir é minha vida. Não é não? Ele pede, a solução dele está no sono. Mano. Elias, diante de uma situação dessa, de medo e pavor, se soca debaixo desse pé de giesta e senta debaixo dele, ora a Deus, tira a minha vida. Dá para entender a situação de um homem, um profeta de Deus, usado poderosamente por Deus. Está cansado? Cansado. Depois, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. E ele comeu e bebeu, deitou e dormiu de novo. Já tinha dormido, acordou porque o anjo chamou ele. Está aqui o pão, come. Aí ele come o pão e dorme de novo. Aí dorme de novo. Misericórdia, irmãos. Tem gente que está sendo derrotado pelo sono. Eu conheci pessoas assim, jovens assim. Eu cheguei para um jovem e disse: meu filho, pelo amor de Deus, mas esse sono vai te matar. Vai, sono mata, dormir demais, morre. Preguiça. Porque logo depois vem a consequência, a preguiça. Eu cheguei para um jovem e disse isso. Eu falei: pelo amor de Deus. Não, porque aí passa a noite de madrugada, inverte os horários, inverte aquilo que não é para inverter. A noite foi feita para dormir, o dia para trabalhar, para viver. Aí inverte. Passa a noite toda. Aí dá 10, 11 horas do dia, dormindo. Não é porque aqui não tem emprego, é porque aqui é difícil, é jovem, é porque aqui. E aí vai ter uma formiga preguiçosa. Amados, as formigas, é interessante, vocês já prestaram atenção? As formigas, meus filhos, elas já premeditam, já sabem a situação e elas já se antecipam. Eu não sei se vocês prestam atenção, mas eu prestei. Lá em casa não tinha formiga, agora apareceu um bocado, de roça. Tem um buraquinho lá, e elas de manhã dizem: estão tudo lá, cortando as plantas e levando. Elas já estão se preparando para o inverno. Já estão se preparando para o inverno. Mano. Jesus disse: você não sabe sim, a natureza, quando vai chover, quando não vai, quando é tempo, não sabe. Elas estão se preparando para o inverno. Elas já estão trabalhando antecipadamente. Assim deveria ser nós também. Já está premeditando a situação, não vou logo reservar aqui. Não. Dia de amanhã pertence a Deus, eu vou dormir.
A Bíblia, não, nessa hora, meu filho, os crentes abrem uma Bíblia que é beleza. O fariseu disse que não se preocupeis com o dia de amanhã, porque ele traz pouco mal, deu vai. Meu Deus. O anjo acorda, Elias, acorda, macho. Tá aqui pão, tá com fome? Tá aqui pão e água. Comeu, bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou. Voltou o anjo. Rapaz, não tem misericórdia deles. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante e coma, pois a sua viagem será muito longa. Ô meu irmão, preste atenção aqui uma coisa. Você crê que Deus é o Deus que provê? É o Deus que sustenta? Mas Ele não sustenta vagabundo. Amados, todo investimento requer retorno. Deus está investindo na tua vida, está cuidando de ti, está te alimentando, está te sustentando, está te guardando. Aí tu acha que tu vai passar o resto da vida dormindo, de braço cruzado, virou galinha de grande, ainda vai ser abatido. Só come, come, come e toma. Não pode nem dormir, eu já sei direto. Porque sem estar bom direto. Elias não chegou, está aqui, macho. Come aí, levanta e vamos trabalhar. Dormiu, o anjo voltou. Acorda, Elias, está aqui o pão, come. Agora se levanta, tu tem uma caminhada para fazer. Tu tem um propósito meu para ser realizado. Você entenda isso? Muitas vezes a pessoa só pede pão, pão, pão. Que crente come. Pronto, não é brincadeira não. Tá? Mas Deus está te alimentando, amados, porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele quer você forte, amado, mas não é para passar forte dentro de uma rede dormindo, uma cama dormindo, não. Ele quer você forte, amado, para botar o pé na estrada e vai trabalhar. Cuida, que eu tenho uma obra para fazer. O anjo levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Ainda bem que não foi dormir. E dessa vez eu não sei que anjo vinha para acordar ele. Com o que é que acordar? Se fosse eu, acordar assim, deixa comigo. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Amados, Elias caminhou aqui 400 quilômetros. Sabe o que é 400 quilômetros? É chão. Daqui para Jericoacoara dá 200 e poucos quilômetros. Dá mais de umas 3 horas de carro, a 85 km por hora. E você caminhando. Ele caminhou 400 quilômetros. Depois que ele comeu e bebeu da providência de Deus. Não vai dar para me terminar todo hoje, porque tem ensinamentos aqui preciosos para a nossa vida. Mas eu quero deixar exatamente esse ponto aqui para você meditar. Será que Deus está te alimentando, cuidando de você? Não é nada. Só você para viver? Mas Deus tem um propósito na nossa vida. Deus cuida, mas Ele tem um propósito. Jesus ia passando e tinha lá um pé de água. E ele vinha passando e olhou e disse: não tem fruta nesse negócio aqui não. Não, Senhor, ainda era amaldiçoado. Discipulado fala: meu Deus, não é nem tempo da falta da fruta. Jesus olhou, não tem fruta não, pois está amaldiçoado. Qual é o ensinamento que Jesus está dando? Amados, ensinamento não é a planta que deve dar fruto. Mas Jesus está dizendo que você e eu temos que dar fruto. E é todo dia. É a todo tempo. É a tempo e fora de tempo. As plantas, elas têm o seu tempo de frutificar. Mas você não. O seu tempo é hoje. É agora. Não deixe para amanhã o que você pode frutificar hoje. E já se prepare, porque amanhã tem dia de frutificação. É assim, amados, que Deus quer a nossa vida. Mas infelizmente estamos preocupados com tanta coisa, com tanto progresso.
preocupados com compra. Está mal que é aí. Né? Da AliExpress, Shopee, e tá, a outra tal de Shein. Por quê? Porque, meu filho, eles viram o potencial que o Brasil tem. O povo compra. Os carteiros, amado, deixaram de entregar carta. Não é para ser mais carteiro. Carteiro que entregava carta. Não entrega mais carta. Eles só entregam encomenda. Só entrega postagem da AliExpress. E aí vai. Deixou de ser carteiro. Não tem mais essa profissão. E ele fica viciado. Todo dia, quando tem alguém pegando uma coisa, fica viciado em comprar alguma coisa. E às vezes, o cara conhece um branco, e aí a Maria acaba juntando. Não tem mania de pote. É tanto preguiça, mas que já está complicado para guardar. Mas nós só precisamos viver com aquilo que nós precisamos para viver. Entendeu? E aquilo que nós precisamos para viver é aquilo que Deus nos dá. Que é Deus que nos dá, não é nós que damos a nós mesmos. Porque a gente é muito bom, a gente dá muito para nós. Mas não espera Deus dar. Amém? Há tanta preocupação. Amados, aí conversando com esse hoje, para nós finalizar, conversando hoje com essa família, ele falando sobre. Eles sempre foram muito pobres, né? E hoje, a vida bem diferente. E ele dizia uma coisa. Ele dizia, muito pobres ele era, nem televisão, nem energia não tinha. E a família um pouco grande. E ele dizia assim, essa situação, e ele falou para mim, ele não é crente. Mas daqui para amanhã eu como. Daqui para amanhã eu vou colher. E aí ele não é crente, mas ele disse para mim, pastor, interessante, eu ouvi a minha mãe dizer uma coisa, nós não somos ricos, meu filho, mas nós temos uma riqueza. Qual é, mano? A graça. Aí eu ficava, graça? O que é isso? Que riqueza é essa? Minha mãe guardou. Eu não sei que graça é essa, que riqueza é essa que nós temos. Ele era criança. O apóstolo Paulo aprendeu isso por duras palavras, por duras situações. Ele recebeu uma revelação que talvez o homem no mundo não se recebeu até hoje. E para que ele não se soberbesse, Deus enviou para ele e colocou dele um espinho na carne. Eu não sei, não vou aqui dizer que espinho é esse. Eu sei que espinho dói. Uma placa daquela, bem miudinha aqui dentro daqueles cacozinhos lá em casa tem um, rapaz, não dá nem para ver, mas um bichinho perto do aqui. Quando tá, você não bate aqui. Né? Espinho é bicho. Se for maior, né? Então o apóstolo Paulo tinha e clamou a Deus 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, tira esse espinho da minha carne. Senhor, não aceita esse espinho da minha carne. Vê a resposta de Deus: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois é isso que nós precisamos, amado, para viver. Graça de Deus, somente graça. E é tudo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.